Oi pessoal, eu sou o Maximiliano e nesse vídeo vou explicar como funciona o Fênix Bot. Quais os primeiros passos para você que está iniciando em investimentos automatizados e quer uma ferramenta de excelência. Então vamos iniciar com os conceitos. O que é um robô investidor? Um robô investidor ele é um programa de computador. Ele é executado em uma plataforma de negociação. Ele executa a lógica de uma estratégia. Então, quando a pessoa ela já tem uma estratégia que utiliza na bolsa de valores, é uma estratégia que ela considera campeã, então ela pode automatizar essa estratégia. E é aí que entra o robô investidor. Então você vai desenvolver um programa que esse programa ele é executado em uma plataforma de negociação. Por que uma plataforma? Porque essa plataforma ela recebe os dados da bolsa, né, os preços, o book de oferta, né, volume. Então ele recebe todos os dados da bolsa de valores e aí com esses dados esse programa que é o robô investidor ele consegue tomar decisões. Então através da lógica da estratégia que foi desenvolvida nesse robô, ele consegue aproveitar todos esses dados e aí ele toma a decisão e executa o envio das ordens, das operações na Bolsa de Valores. Então ele pode tomar a decisão de fazer uma compra, de fazer uma venda ou de fechar uma operação. Então, isso é um robô investidor. O que é um setup? O setup ele é a configuração feita no robô. Né? Então, ele utiliza os parâmetros abertos de uma estratégia. Né? Por que aberto? Porque ele possui várias, né, a gente chama de variáveis, que são esses parâmetros. Não existem variáveis internas no programa, e existem algumas variáveis que compensa deixar em aberto para poder alterar os valores. Então, esses valores, ele vai orientar o robô na lógica da estratégia. Então, se ele é uma estratégia aberta, por exemplo, o Fênix, ele é um robô parametrizável, então ele possui os parâmetros abertos para que o usuário ele possa estar alterando esses valores e aí ele pode orientar a lógica da estratégia de uma forma diferente. Cada vez que você altera esses parâmetros, você pode estar orientando essa lógica da estratégia de uma forma diferente, sendo contra a tendência, por exemplo, ou fazer uma outra estratégia a favor da tendência, um gain maior, um gain menor, né? Então, com isso, esses valores, eles são os parâmetros abertos de uma estratégia. E o mesmo robô, ele pode ter vários setups, né? Então, cada vez que você altera esses valores dos parâmetros abertos, ele gera um setup. Você salva, né, essa combinação de valores, dos parâmetros, com o nome de um arquivo. E com isso, ele acaba virando um setup. Então, isso que é um setup, ele é o arquivo que você gera quando você salva os parâmetros que você alterou do robô, você gera um arquivo e esse arquivo ele é um setup. Então, você pode tanto criar o seu quanto usar um outro já criado por outra pessoa ou os que nós disponibilizamos como exemplo. O Phoenix Bot, ele é um robô, ele não é um setup. Né? Então, muita gente confunde, achando que o Fênix é o setup. Qual o setup que é o Fênix? Né? Então, o Fênix, ele é o robô. Então, ele é o programa que é executado na plataforma de negociação, e aí no Fênix você consegue fazer o setup, né? Fazer a configuração dos parâmetros, e aí você vai gerar um arquivo que você pode usar, né, com esse setup, tanto compartilhar, né, quanto usar ali com o seu robô, com o seu Phoenix Bot. Então, você cria o setup. Né? Com isso, você tem uma flexibilidade muito grande, porque são várias estratégias que o Fênix tem, e aí você pode estar utilizando utilizando em combinação uma com a outra, né? Pode estar utilizando os valores, você pode estar alterando. Então, você define como que o Phoenix Bot vai operar. Então, isso é muito importante. Por exemplo, você pode estar alterando para o caso de um ativo, o ativo, né, ele se comporta de uma maneira diferente, então você vai lá e vai definir os parâmetros para aquele ativo. Você pode estar alterando devido ao momento do mercado. O momento do mercado hoje exige uma parametrização diferente do que eu usava 2 meses atrás, então você tem essa liberdade, essa flexibilidade no Fênix. Você pode estar configurando para ele operar a favor da tendência ou contra, né, depende do modo que você gosta de fazer as operações. Então, você define esses parâmetros, né, esses valores, todos os parâmetros que são abertos do Fênix.
e assim você orienta, né, a lógica com esses valores pré-setados, pré-testados. Você pode realizar uma otimização, por exemplo, no MetaTrader, encontra quais os valores que seriam os melhores para aquele ativo e para aquele momento de mercado, e com isso você altera o seu setup no Fênix e orienta a lógica, né, da estratégia do Fênix para ele poder fazer os trades, fazer uma compra, fazer a venda. Então aqui eu vou explicar quais os primeiros passos para você poder utilizar o Fênix Bot. Então, primeiro você precisa ter uma conta na corretora, né? Então você precisa abrir uma conta numa corretora, né? Um exemplo de corretoras no Brasil, a XP, a Rico, a Clear, Modal Mais, Terra, né? E também corretoras de Forex. Então você abre a conta na corretora primeiro, envia toda a documentação que eles pedem, quando eles te derem o aval que a sua conta está aberta, está pronta para uso, aí você pode passar para o passo 2, que seria o quê? Seria você solicitar a plataforma MetaTrader 5 na sua corretora, né? Então ela é gratuita em todas as corretoras, essa plataforma é a qual nós utilizamos para o Fênix Bot, ele foi desenvolvido para essa plataforma MetaTrader 5. Então depois que você abriu a conta, é só você ir no site da sua corretora e solicitar a plataforma MetaTrader 5, eles vão enviar um login e senha para você, e assim você consegue fazer a instalação e informar os dados, login e senha para ele poder habilitar a plataforma para você realizar operações na Bolsa de Valores. Em terceiro, você vai precisar de um Fênix Bot, né? Então, como que você pode fazer? Você tem duas formas de testar o Fênix Bot. Uma é você fazer os testes no modo backtest, que é você realizar o teste no Fênix com os dados históricos da bolsa. Então, o MetaTrader ele te permite realizar os testes dessa forma. Então, você realiza com os dados históricos. E dessa forma, você pode realizar o teste grátis no Fênix sem limite de tempo, né? Você não tem limite para você estar realizando esses testes. E a outra forma é você realizar na sua conta demo, né? E aí você consegue fazer os testes com os dados com o mercado aberto. Então, os dados do momento que está no mercado, você utiliza na sua conta demo, e aí você consegue ver ele fazendo os trades com o mercado aberto. Então, o modo backtest você vai fazer com os dados históricos, é do dia anterior para trás, e os dados com a conta demo, com os dados do mercado aberto, você realiza ali no momento, você consegue ver funcionando com os dados daquele momento. Para isso, você precisa realizar o cadastro no nosso site, né? Então, nós liberamos 10 dias para você realizar o teste na sua conta demo. Basta você realizar o cadastro no nosso site, né? Então, na página de cadastro, tem os vídeos explicativos como realizar o cadastro, é bem simples. Feito o cadastro, ele é liberado automaticamente os 10 dias e você pode estar realizando os testes na sua conta demo. Então, eu aconselho primeiro fazer os testes backtest, ver o que você pode estar aprendendo ali, utilizando um setup de exemplo que nós enviamos, ou criando o seu setup. Quando você já tiver alguma coisa, né, já tiver estudado um pouco, aí você pode fazer o cadastro no nosso site, aí você adquire os 10 dias gratuitos, utiliza na conta demo para você ajustar o seu setup, e após isso você pode fazer a contratação do Fênix com mais segurança. Em quarto, seria a estratégia, né? Você ter o setup do Fênix. Então, como eu acabei de falar, você pode criar o setup utilizando tanto os dados do backtest quanto utilizando na conta demo, pode ajustar, né? Ou usar os exemplos. Tanto nós temos exemplos prontos, onde você pode usar os recursos, quanto no grupo o pessoal compartilha, né? No grupo do Telegram, o pessoal compartilha alguns setups prontos que o usuário já testou, né? E aí ele ele compartilha esse setup onde você pode estar utilizando no seu Fênix. E em quinto, né, o que é grande, assim, a gente aconselha assim de uma forma muito importante é a utilização do cloud, né? O que que é o cloud? É um computador que você aluga um espaço, né, de processamento de uma empresa que fornece esse serviço pela internet, e aí você deixa o Fênix ele funcionando com a plataforma MetaTrader 5, ele funciona na nuvem, né, que seria nessa empresa. Então tem várias, tem o Google Cloud, tem a Embratel, né, tem a Amazon, então tem várias empresas que fornecem o serviço, né, e aí você contrata esse serviço, paga mensalmente, paga somente para quando você estiver utilizando o serviço,
Então é aconselhado você ligar um pouco antes, quando você vai operar com o robô, e desligar quando você não estiver fazendo mais operações, para você pagar somente o tempo que você realmente utilizou, né? Não ficar pagando o recurso ali no tempo que você não vai estar utilizando o cloud. E por que, né, utilizar um cloud? Porque se você pode também utilizar na sua casa, no seu escritório, no seu computador, porém, se acaba a energia, você vai ter problema. Se você tiver posicionado, por exemplo, tiver uma ordem aberta, uma posição aberta, e aí você não consegue fechar essa posição porque você está sem conexão de internet ou porque acabou a energia ali na sua casa, no seu escritório, e nisso não acontece com o cloud, né? Porque as empresas elas já têm uma estrutura, né, com no break, uma estrutura com redundância ali, que não permite que isso aconteça, pois elas oferecem esse serviço, cobram por esse serviço. Então, por isso, ele é mais seguro você estar utilizando um cloud. Então, quando você estiver utilizando na conta real, né, então, se você estiver trabalhando com seu dinheiro ali, utilizando o robô, é aconselhável você ter esse investimento, ter um cloud, para que não aconteça esse tipo de problema, caso você esteja utilizando aí na sua casa ou no seu escritório. Então é isso, pessoal, é bem simples, né? Então, esse foi uma explicação de como funciona, espero que tenha entendido, e até a próxima.